Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estarmos aqui hoje, na nossa casa, aqui no Despertar da Consciência, em Triunfo, trazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, nós estamos começando o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, e nós trabalharemos as questões 330 a 332, não é? Começaremos com a nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por essa oportunidade, por estarmos aqui, encarnados, trabalhando pelo nosso progresso pessoal. E agradecemos pela sua presença, pela presença do nosso irmão Abitu, nosso dirigente, e pelos irmãos espirituais que nos amparam, que nos intuem nas nossas tarefas. E lhe rogamos, ó Mestre, que possamos fazer uso de palavras simples e esclarecedoras, convidando os irmãos que nos seguem pelas redes sociais a essa reflexão da importância de estarmos aqui, nesse momento, encarnados, vivendo essa grande prova que é a nossa vida material, certos de todo o amparo dos bons espíritos, certos do cuidado individual que Deus tem com cada um de nós, nos comprometendo a evoluir nos nossos resgates reencarnatórios, desenvolvendo nossas competências. E assim, Senhor, lhe pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Nós vamos trabalhar 4 questões voltadas à reencarnação. Então, o nosso tema é retorno à vida corporal, ou seja, como é que o espírito, aquele espírito que está lá no mundo espiritual, se sente, né? Quais são as reflexões que ele faz quando chega o momento da reencarnação, não é? Então, a gente vai trabalhar hoje, vai refletir sobre 4 situações, não é? A primeira é se esse espírito sabe a época em que ele vai reencarnar. A segunda é a necessidade da reencarnação. Realmente eu preciso reencarnar? A terceira é a preocupação que eu tenho com eu, espírito desencarnado, né? Aquele espírito no mundo espiritual, qual é a preocupação que ele tem com esse processo reencarnatório? Até que ponto esse espírito está comprometido com esse processo reencarnatório? E o outro ponto vai ser se esse processo ele pode ser abreviado ou ele pode ser retardado, não é? Então, as reflexões da noite de hoje serão feitas em cima dessas 4 inquisições, não é? Então, na pergunta 330, Kardec já começa perguntando assim: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Então, o espírito sabe quando é que ele vai reencarnar? E a resposta, não é? Eles pressentem, não é? Nós temos, através das informações que vêm do mundo espiritual, que existe todo um amparo, um preparo na espiritualidade para que essa encarnação seja bem sucedida. Então, esse espírito ele vai ser convidado, junto com os seus mentores, junto com a equipe espiritual que trabalha nesse processo da reencarnação, e ali ele vai se preparando, né? Vai apresentando as suas metas, vai refletindo sobre as escolhas que foi feita nas outras existências, as quais ele agora pode reparar, os encontros que precisam ser feitos. Então, há todo um preparo. Então, esse espírito ele vai se preparando, não é? Só que ele não tem assim a dimensão exata. Pronto, chegou a hora, não é? Porque é preciso que muitas coisas aconteçam para que esse espírito possa vir, não é? Então, há um pressentimento, não é? Está chegando a hora, mas há o momento exato mesmo, que ele vai
que ele vem, não tem, até porque existem aqueles casos em que há, da parte do encarnado, a desistência da gravidez, não é? Então, mesmo que o espírito esteja preparado, ele acaba não acontecendo, não é? Então, ele tem um pressentimento de que isso vai acontecer, não é? Então, o que é que os espíritos nos dizem? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo que se aproxima. A pessoa que não vê, ela sente pelo calor, né, o tato, que está esquentando, mas ela não está vendo a chama, não é? Sabe que devem retomar um corpo, como sabeis que devem morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então, todos os espíritos que estão na erraticidade sabem que um dia precisarão reencarnar. Todos. Porque a reencarnação faz parte do nosso processo evolutivo. Enquanto nós não estivermos na condição de espíritos puros, nós precisaremos reencarnar. Então, todos os espíritos que estão na erraticidade sabem que um dia precisarão. Não, corrigindo, nem todos sabem. Realmente. Muitos daqueles espíritos não têm nem a compreensão que estão desencarnados, não é? Que façamos a correção agora. Aqueles espíritos que já estão preparados, que já compreendem os processos, eles sabem que um dia precisarão reencarnar. Outros tantos terão até encarnações compulsórias, porque ainda não entendem que a encarnação é um compromisso evolutivo do espírito, não é? Mas, assim, enquanto espíritos imortais, ou seja, em tese, todo espírito, na sua consciência, se ele parar para refletir, quando ele estiver preparado para isso, ele vai saber, ele vai compreender que precisa reencarnar. Não é? Então, ele vai ser preparado lá no mundo espiritual, ele vai ser despertado para essa compreensão de que precisa reencarnar. Mas saber exatamente a época, não, ele não sabe, certo? Então, a reencarnação é uma lei de Deus, uma lei divina, bondade divina, não é? Então, alguns espíritos, eles estão numa ignorância tão grande, não é? Preso nos seus ressentimentos, que eles até sabem que precisam reencarnar, mas não querem. Por quê? Porque eles querem ter um domínio, eles se sentem mais fortes sem esse corpo físico que é limitante, não é? Mas eles são convidados pelos benfeitores espirituais e eles são esclarecidos e são envolvidos pela bondade divina para que é uma lei e para que essa lei se cumpra, não é? Entretanto, tem outros irmãos que, vamos dizer assim, imploram, se dão conta da importância de estar aqui, que eles imploram, eu preciso voltar, eu preciso reparar, eu preciso acertar aquilo que ficou faltando na minha outra existência. E aí ele vai, ele vem com a força interior, preparado para as vicissitudes que a vida física apresenta, não é? E tem aqueles que são comprometidos, não é? Então, eles não querem vir assim. Eles querem aprender, eles querem compreender, eles querem se preparar para que tenha uma encarnação bem-sucedida. Mas nenhuma desses casos, nenhum deles tem a certeza absoluta. Eu vou reencarnar no dia 10 de janeiro de 2021. Não. Essa certeza absoluta não dá para ter, porque tem fatores exteriores a esse espírito que também são levados em conta para que essa encarnação aconteça. Tá bom? E ainda dentro desta pergunta, não é? Kardec pergunta sobre a necessidade, não é? Ele pergunta assim, a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Interessante essa relação de Kardec, né? Ele diz assim, o espírito desencarnado tem necessidade de vir
como o espírito encarnado tem necessidade de ir? Então, Kardec deixa bem claro na pergunta essa reflexão, não é? Da necessidade. E aí no Evangelho, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Numa instrução dos Espíritos, o Espírito São Luís, no item 25 desse capítulo, nos diz o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Então, quantas coisas nós precisamos fazer no nosso processo evolutivo e que nós só podemos fazer com o corpo. Por quê? Porque essas sensações, não é? As nossas emoções, algumas manifestações do corpo, que enquanto espíritos não acontecem. Porque no mundo espiritual, esse espírito ele tem uma percepção mais ampla. Né? Muitas vezes é permitido esse espírito que ele veja até o porquê que é assim, por que eu sofri tanto, por que aquela pessoa fez isso comigo, por quê? E lá no mundo espiritual, se for para ajudar, nós vimos isso em questões anteriores, quando a gente falou da vida espírita, esse espírito vai ter essa oportunidade de saber por que passou por aquilo dali. Enquanto encarnados com o corpo, por mais que a gente fique nos questionamentos, por quê? Deus se esqueceu de mim, ou de acordo com as nossas crenças, nós fazemos as reflexões. Então, nós precisamos desse corpo, não é? Como o São Luís diz, desse elemento material, para que a gente possa executar as leis de Deus, para que a gente possa vivenciar a prática do bem, não é? A prática evangélica. Porque como o corpo é limitante, não é? É uma pergunta que a gente sempre faz, não é? Todos nós sabemos que somos reencarnantes, não é? Mas quem de nós lembra de forma consciente e com nitidez uma encarnação anterior inteira? Lembra onde nasceu, como viveu, o que fez e onde morreu? Não é? Então a gente passa por um véu. E essa encarnação é a única encarnação que nós realmente nos lembramos. Eu sei quem é meu pai, quem é minha mãe, onde é que eu moro, como eu nasci. Então eu sei a minha história nessa encarnação. Por que eu preciso esquecer das outras? Porque eu preciso arcar com o meu compromisso nessa existência. E se eu ficar presa a existências anteriores, eu vou perder a oportunidade, que é ímpar, de viver essa existência, não é? Então, é uma necessidade para o espírito progredir. Viver nessa vida física é misericórdia divina, não é? Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de reencarnarmos e, através da reencarnação, através de um corpo, vivenciarmos tantas experiências, colocarmos à prova aquilo que já aprendemos, expiarmos as nossas faltas, fortalecermos vínculos afetivos que vamos criando durante a nossa existência, reencontrando espíritos que encontramos em outras existências e fortalecendo também esses laços. Então, esse espírito reencarnante precisa ter esse corpo para que ele possa se aprimorar enquanto imortal. Não é? Então, a cada encarnação, sobe-se um degrau no processo evolutivo, porque o espírito não retroage, ele não se atrasa. Ele pode até estacionar, mas voltar atrás, não, ele não se atrasa. Então, é sim uma necessidade do espírito, não é? Então, Miramês nos diz que a reencarnação é uma necessidade da alma, como força que a impulsiona para o alto e para Deus. Então, a reencarnação nos impulsiona, nos dá a oportunidade de crescer espiritualmente. Os processos da reencarnação são engenhosos. No entanto, os benfeitores espirituais cuidam dessa ciência com todo o amor que podem dar aos que vão ingressar nos fluidos da carne. Nós já reencarnamos muitas vezes e poderíamos voltar muito mais, herdando a terra como promessa de luz. Não é? Então, Miramês nos fala sobre isso, sobre
esse momento em que a Terra está passando por esse processo de transição, né? Se preparando para uma regeneração. Então, aqueles irmãos que estão aproveitando as encarnações, essas oportunidades divinas de progredir, vão ter essa promessa, vão ter essa oportunidade de vir para esse planeta numa condição melhor, não é? Num plano de regeneração onde o bem é maioria. Então, viver um mundo bem mais feliz, bem mais harmônico do que esse que nós vivemos de prova e expiação. Quem é que vai? Aqueles que estão aproveitando essas oportunidades, se transformando, se reconhecendo e se melhorando, né? Através da vivência evangélica, através desse processo de desabrochar das virtudes necessárias para que a gente possa progredir, tá bom? E aí, Kardec faz outra pergunta. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E será que todos os espíritos estão preocupados? E aí a gente volta lá para a questão dos degraus, né? Cada espírito está numa espiritual. Tem aqueles que já estão... Tem espíritos que têm uma consciência tão grande de que estão vivendo uma experiência aqui, que isso aqui não é de verdade, no sentido que não é a verdadeira vida, que a vida material ela é um estágio da vida espiritual, que é a verdadeira vida, que sentem tudo de uma forma mais leve. Nesse momento de pandemia, conseguiram ver a oportunidade dada por Deus. Gente, a bondade divina foi tão grande que ele parou o planeta para que a gente pudesse, usar uma expressão bem regional, tomar uma fuga e respirar dentro de cada um de nós. E teve espíritos que se desesperaram, que se suicidaram, que entraram em depressão, que adoeceram, né? Aí muitas vezes, a gente até aqui, esses dias conversando, debatemos, né? Refletimos sobre isso, que muitas vezes a gente diz assim, mas ninguém da minha família adoeceu. Veja como nós somos egoístas, não é? Graças a Deus ninguém da minha família adoeceu. Que bom. Então, os outros, né? Então a gente está tão preso a essa existência, achando que ela é tão única que a gente não conseguiu se empatizar, não conseguiu se colocar no lugar do outro, não conseguiu sentir a dor do outro. E a minimizamos e não levamos a sério e brincamos com um momento que foi um momento que está sendo um momento ímpar na nossa história até agora de aprendizado, né? Para quem tem menos de 100 anos, né? Porque quem tem mais viveu outra pandemia, viveu outro momento semelhante, não é? Mas a grande maioria de nós não viveu. Então, alguns espíritos se comprometem a tal ponto que eles vão para o mundo espiritual, eles frequentam as escolas espirituais, eles aceitam as instruções dos benfeitores espirituais, eles se planejam junto com toda a espiritualidade para que a encarnação seja bem-sucedida. Já outros, que não compreenderam ainda, não estão comprometidos, né? Não vou. Ainda estão assim, imaturos, né? Ainda não perceberam a grande oportunidade que é a reencarnação, né? Então, nem todos os espíritos se preocupam. Os que se preocupam são aqueles que já entenderam, são aqueles que já estão num degrau evolutivo mais harmônico, né? Mais adiantado, não é? Os que são os que compreendem a lei, porque a reencarnação é uma lei, não é? Então, os que compreendem a lei se preparam. Agora, os que estão ainda vivendo assim, a vida é uma grande festa e eu quero festejar, festeja enquanto encarnado e festeja também enquanto desencarnado, porque a morte ou o desencarne não nos transforma em santos, não é? O que faz com que a gente se melhore é a nossa prática dos ensinamentos, não a quantidade de encarnação que nós temos, não é isso? Então, as colunas espirituais, elas existem e elas estão aí para nos preparar. Então, aqueles irmãos que estão lá e estão se preparando,
comprometidos terão muito mais chance de ter sucesso, de ter uma encarnação bem-sucedida, do que aqueles que não se comprometem, ou seja, que não se preocupam com os seus processos reencarnatórios, não é? Aí, seguindo, assim, aí os espíritos respondem, né? Que eu fiz a reflexão, mas não trouxe a resposta dos espíritos. O que é que os espíritos nos respondem? Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, aqueles irmãos que ainda estão naqueles dogmas do morreu, acabou-se, ou do céu e inferno, o futuro é assustador, não é? Porque houve tempo em que a gente achava que o que a gente fizesse de errado não tinha perdão, não tinha desculpa e a gente ia para o inferno eterno, não é? Hoje, com as informações, com a propagação desse evangelho redivivo, a gente já sabe que não é assim, que a reencarnação é um fato, que nenhum espírito está condenado ao inferno, porque Deus é amor e bondade. E que o despertamento vai acontecer à medida que o espírito estiver preparado para esses novos ensinamentos, tá bom? E, para encerrar o nosso estudo, a gente vai refletir sobre a 332, que é sobre se esse espírito que está se preparando para reencarnar, ele pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação. Então, Kardec pergunta assim: o espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Né? Então, como é que esse espírito se vê diante desse processo, não é? E aí, o que é que os espíritos nos respondem? Pode abreviá-lo solicitando-o por suas preces e pode também retardá-lo se recuar ante a prova. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar, não é? Então, abreviar é que essa reencarnação chegue mais rápido. Retardar é que chegue mais devagar. Então, o espírito está no mundo espiritual se preparando para a reencarnação. Ele já desencarnou, ele já soube, já percebeu as falhas que cometeu na encarnação passada, ele já passou lá pelas instruções, assistiu às formações, se preparou, porque a vida espiritual é uma grande escola, não é? Frequentou as aulas, entendeu que a lei é de amor, que a lei é de resignação, que a lei é de tolerância, não é? E aí ele se prepara para essa encarnação. Só que no meio do caminho, ele diz, eu não vou conseguir. E aí ele desiste. Que são aquelas gravidez, né, onde houve aborto espontâneo, ou aquelas gravidez que parece que é gravidez, mas não é, não é? Tem um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos nos explicando sobre isso, a gente não vai se aprofundar agora, em outro momento a gente fala sobre isso, mas fica aí para os irmãos tiverem mais interesse pesquisar no Livro dos Espíritos essas questões, não é? Das gravidez, onde o espírito desiste, não é? E tem aqueles irmãos que querem realmente, que estão preparados e que sabem que é urgente estar aqui para poder estar na condição de melhoramento, de transformação para o plano de regeneração. Então ele roga a Deus, ele roga à espiritualidade maior, para que ele possa vir, não é? Para que ele possa vir logo, para que venha, não é? Então, novamente, vai depender do grau evolutivo de cada um. Aquele irmão que acha que a reencarnação é um castigo, ele vai postergar o máximo que ele puder. Enquanto ele puder, até que a reencarnação será compulsória e ele virá porque tem que vir, não é? E aí vem, muitas vezes em condições dolorosas, não é? Porque precisou vir e vem de todo jeito.
e aqueles irmãos que rogam a Deus, que rogam a Jesus, que rogam a espiritualidade, essa urgência em vir para o plano físico, porque sabe que não existe outra forma de evoluir que não seja essa, não é? A de espírito aqui encarnado, não é? Então, cada espírito, Deus, na sua infinita bondade, ele vê cada espírito nas suas peculiaridades, não é? E assim, o maravilhoso de tudo isso é que para Deus, que todos nós somos filhos, não fica mágoa, nem fica ressentimento. Deus não se magoa, nem se ressente. Então, aquele filho amado que não se sentiu preparado, vai ter outra oportunidade. Talvez não tenha no mundo de prova e expiação, talvez precise ir para um mundo menos adiantado, mas com certeza ele vai ter essa oportunidade, porque Deus cuida individualmente de cada um de seus filhos em todo o universo, não é? E Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, não é? Então, a encarnação, voltar à vida corporal, é uma necessidade do espírito, não é? Quanto mais esse espírito desencarnado estiver comprometido com o seu processo reencarnatório, mais chances ele vai ter de ser bem-sucedido durante a sua encarnação, não é? O espírito precisa, ele sente a necessidade evolutiva de reencarnar, mas ele pode retardar por não se sentir preparado, ou ele pode abreviar, ou seja, vir antes daquele tempo, não é? Por achar que já está preparado, não é? Então, o espírito que tem a consciência, que tem a compreensão dessa lei, ele participa de todo o processo da reencarnação dele, não é? E ele vem consciente, mesmo que quando passa pelo véu e chega aqui, mas ele tem na consciência dele, porque a lei de Deus está aqui, ele tem essa certeza de que é prova, de que não é fácil, de que é um grande desafio, mas é amor de Deus, né? O melhor desafio que nós temos na nossa vida é estarmos aqui encarnados, que possamos fazer bom uso dessa oportunidade, que a gente possa olhar para a nossa existência com muito carinho, que a gente possa refletir se esses ensinamentos do Evangelho fazem sentido para a gente. Se não fazem, que a gente possa encontrar um sentido, porque a gente só pode fazer aquilo que faz sentido. Agradeço a todos que nos acompanham e que a gente possa estar aqui novamente refletindo sobre esses ensinamentos. Muita paz a todos. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, lhe agradecemos, Senhor, esse momento de reflexão e de aprendizado. Agradecemos a presença amiga dos nossos benfeitores, a presença dos irmãos desencarnados que por aqui estiveram, nos ouvindo, aprendendo junto conosco esses ensinamentos belíssimos do Livro dos Espíritos. E te rogamos, ó Mestre, que toque nossos corações para que a gente possa dar valor a essa vida. Somos seres reencarnantes, mas cada existência é única. Que possamos ter essa compreensão e que possamos vivê-la intensamente no bem. Que assim seja.